Senta aí, respira fundo, porque o que você vai ler agora não é só mais um papo de trader, é quase um tapa carinhoso na cara, daqueles que acordam a gente pra vida. Se você tá nesse jogo chamado mercado financeiro, já deve ter notado. Tem uma linha invisível entre os que prosperam e os que vivem apagando incêndio com o próprio capital. E essa linha não está no gráfico, não está no indicador mágico, nem na sala do fulano que grita compra e vende no Telegram. Tá na mente. Eu sei, pode parecer simples demais para ser verdade, mas é aí que mora o segredo. Os traders que ganham com consistência não são os mais inteligentes, nem os mais técnicos. São os mais preparados mentalmente. São os que aguentam a pressão, os que respeitam o próprio plano. Os que preferem sair no zero do que operar com raiva. Enquanto uns querem adrenalina, outros querem resultado. E essa diferença muda tudo. Esse livro nasceu depois de muitas pancadas. Muitos erros, muito ego ferido e, claro, muito aprendizado. Eu fui aquele cara que ganhava um dia e devolvia tudo no outro. Aquele que entrava num trade só para recuperar o que perdeu. Já viu esse filme, né? Pois é, eu não só vi, como protagonizei várias versões dele. Até entender que o que faltava em mim não era setup, era cabeça. Nesse exato momento tem gente por aí com estratégias incríveis, mas quebrando a conta. E tem outros, com setup simples, fazendo mágica com disciplina. A diferença está na forma de pensar, reagir e decidir. E se você chegou até aqui, acredito que está pronto para virar essa chave também. Então já te aviso. Esse não é um mapa com setinha verde e vermelha. É um mapa mental. É um mergulho na parte mais ignorada e mais poderosa do trading. Sua mente. Aqui a gente vai falar de consistência, mas com os pés no chão e a cabeça no lugar, porque só ganha de verdade quem aprende a não se perder de si. Bora juntos nessa jornada? A próxima página pode ser o início da sua virada. Vem descobrir o que realmente separa os que ganham dos que quebram. E depois disso não tem mais como desver. Dinheiro rápido é armadilha disfarçada de oportunidade. Vamos falar a real? Essa história de ganhar dinheiro fácil, rápido e sem esforço é o que mais tem por aí. E é justamente o que mais derruba quem está começando. Eu falo isso com a tranquilidade de quem já foi iludido, caiu do cavalo e teve que levantar. No pó, sacudir a poeira e repensar tudo. Porque o dinheiro rápido até vem, mas vai mais rápido ainda se você não tiver estrutura mental para segurar. Sabe aquela promessa de Viver do trade em uma semana, com apenas 15 minutos por dia? Aquilo ali, meu amigo, é o bilhete premiado que quase sempre leva direto pro buraco. O mercado até te dá um lucro relâmpago de vez em quando, só para te convencer que você está no caminho certo. Mas se você entra só por ganância, se prepara. Ele arranca tudo de volta e ainda cobra juros emocionais. Eu já fui o cara que acordava animadíssimo achando que ia fazer o dia em 5 minutos. Resultado? Várias vezes virei o dia quebrado, frustrado e cheio de culpa. O problema não era o mercado, era a minha pressa. Pressa do enriquecer, de provar que dava certo, de mostrar para todo mundo que eu era o cara. Só que o jogo verdadeiro não é sobre grana rápida, é sobre consistência. Cabeça no lugar e visão de longo prazo. Quem enriquece rápido quase sempre perde tudo no mesmo ritmo. Agora, quem aprende a construir, mesmo que devagarzinho, vai longe, vai sólido, vai livre. A ilusão do dinheiro. Rápido é tipo isca de peixe. Brilha, atrai, mas tem um anzol bem escondido. E quando morde, dói. Por isso, se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo prefira ficar rico devagar do que quebrado em alta velocidade. Então, se você chegou até aqui achando que ia encontrar um botão mágico, já te digo, a mágica está em construir não, em correr. E construir dá trabalho sim, mas também dá paz, dá orgulho, dá resultado de verdade. Agora me responde com sinceridade. Você quer ganhar dinheiro ou aprender a nunca mais ficar sem? Porque são caminhos diferentes. E essa deles é real. Vamos juntos pelo certo? Porque o rápido engana, mas o consistente transforma. Entre o coração acelerado e a cabeça fria, onde você está operando? Vamos bater um papo sincero? Porque quando o assunto é trade, tem uma coisa que muda tudo. Você está operando com a cabeça ou com o fígado. Parece exagero, né? Mas acredite, a diferença entre operar por emoção e operar com consciência é a linha que separa quem lucra de quem lamenta. Eu já vivi isso na pele. Aquele calor que sobe quando o preço começa a voar, aquela ansiedade na barriga, o dedo coçando para clicar e pá, você entra. Nem olhou o plano, nem conferiu o contexto, nem respirou. Só foi na emoção, no impulso, no modo preciso ganhar agora. E aí o que acontece? Ou você perde, ou pior, você até ganha, mas com adrenalina no talo e sem aprender nada. Agora, quando você opera com consciência, o cenário muda. Você analisa com calma, aceita perder quando precisa e entra no trade porque faz sentido, não porque tá
desesperado. É tipo dirigir numa estrada com neblina. Quem vai devagar e ligado chega. Quem acelera no escuro capota. A emoção é traiçoeira. Ela grita, empurra, mente. Já a consciência é silenciosa, mas certeira. Ela fala baixo, pede paciência, chama para refletir. E vou te dizer, no mercado ganha quem ouve essa voz mais serena, mesmo quando o coração está querendo sair pela boca. Sabe o que eu aprendi com o tempo? Que o trade começa antes do clique. Começa na cabeça. E se você não se prepara por dentro, o gráfico te engole por fora. Por isso, se tem uma coisa que te convido a fazer a partir de hoje, é isso. Olha para dentro antes de olhar para o preço. Porque enquanto uns operam para provar que estão certos, outros operam para lucrar com inteligência. E adivinha? É sempre a mente fria que leva o dinheiro quente. Bora operar com consciência, porque operar com emoção já deu ruim demais, né? O verdadeiro ativo não tá na tela, tá na sua cabeça. Vou te contar uma coisa que mudou completamente. O meu jogo, o ativo mais valioso que eu tenho, não tá na corretora, não é o setup, nem aquela estratégia milagrosa que alguém vendeu por R$ 297. O ativo mais poderoso que eu possuo, e que você também tem, é a mentalidade. Sua mentalidade é o único ativo que ninguém pode tirar de você. Não importa se o mercado derrete, se o gráfico vira caos, se o dólar sobe, o índice despenca. Se a sua mente estiver firme, você continua no jogo. Agora, se ela desmoronar, meu amigo, nem o melhor sinal do mundo salva. Eu já tentei buscar a consistência em todo canto. Fiquei pulando de técnica em técnica, testando rouba, indicador, sala de sinal, análise disso e daquilo. Mas só comecei a virar a chave quando parei e pensei... Será que o problema está no mercado ou está na forma como eu reajo a ele? Spoiler, estava em mim. Mentalidade de riqueza é aquela que pensa a longo prazo, que aceita o risco, que aprende com os tombos e não entra em tilt quando toma um loss. É aquela cabeça que entende que resultado é construção, não sorte. Lucro vem de boas decisões repetidas com paciência, não de pressa ou desespero. A grana pode até oscilar, mas quem tem uma mente forte não oscila com ela. Quem tem mentalidade treinada não entra em qualquer operação só porque alguém falou, nem sai correndo porque o candle ficou feio. Ele segue o plano, ele confia em si, ele se comporta como um profissional e não como um apostador. Então, guarda isso no coração, não é o trade que faz o trader. E se você quiser ganhar de verdade nesse mercado, comece investindo no único ativo que acompanha você em qualquer cenário, sua mentalidade. Porque, no fim das contas, o mercado paga quem pensa como rico. Mesmo antes de ficar rico. Bora fortalecer essa mente, porque quando ela evolui, seu resultado vem atrás, sem nem precisar forçar. Capítulo 1. A consistência não mora no gráfico. Mora na mente. Vamos começar quebrando uma ilusão logo de cara, porque se você acha que a tal da consistência está escondida em algum indicador secreto, num setup místico, ou naquele padrão gráfico que só os grandes sabem ver, sinto te dizer, mas você está caçando ouro no lugar errado. A consistência de verdade não mora no gráfico, mora dentro da sua cabeça. E eu sei como ir. Quando a gente começa no mercado, parece que a resposta está sempre do lado de fora. A gente vive buscando aquela estratégia mágica, aquele ponto exato de entrada, aquele sinal certeiro que vai resolver tudo. Mas a real, não existe setup que compense uma mente bagunçada. Consistência é mentalidade aplicada, dia após dia. É ter a coragem de fazer o simples bem feito, mesmo quando dá vontade de inventar moda. É respeitar seu plano mesmo depois de 2 stops seguidos. É entender que você não está aqui para ganhar todo dia, e sim para sobreviver no mercado e crescer com inteligência. Esse capítulo é justamente para isso. Para te mostrar que antes de qualquer coisa técnica vem o emocional e o comportamental. Porque de que adianta você saber tudo sobre price action se, na hora que a mão sua, você esquece até o nome, é a sua mente que sustenta sua mão firme. E é ela que constrói ou destrói sua conta. O gráfico só te mostra o que está acontecendo. Sua mente é quem decide o que fazer com isso. E se essa decisão vier da impulsividade, da ansiedade ou da carência de resultado, o prejuízo é quase certo. Então bora virar essa chave, porque a partir de agora você vai parar de procurar consistência na tela e vai começar a cultivá-la dentro do VOCA. É aqui que o jogo começa a mudar. E eu te garanto, quando a mente fica forte, até os gráficos parecem mais claros. Vem comigo que esse capítulo vai abrir sua cabeça, literalmente. Cabeça milionária. Conta saudável, puro, que sua mente é o maior patrimônio. Se tem uma coisa que eu aprendi no mercado, e aprendi do jeito mais doloroso possível, é que o trader não quebra por falta de técnica. Quebra por falta de cabeça. E quando eu falo cabeça, tô falando de mentalidade, inteligência emocional,
Autocontrole, paciência, aquela força invisível que decide tudo nos bastidores, pode anotar aí. Não importa o tamanho do seu capital. O tamanho da sua mente é o que realmente define até onde você vai. Tem gente que opera com R$ 1.000 e vira um monstro de disciplina. Tem outros que começam com 50 mil e evaporam tudo em 2 semanas. A difference tá na forma como eles lidam com o próprio emocional. O mercado é um lugar onde as tentações são diárias. Ou, Kendall grita, o preço pisca, o coração dispara. E se sua mente não estiver preparada, firme, ancorada, você dança. Simples. Assim, a sua mente é o verdadeiro patrimônio. O resto é consequência. Quer ver uma coisa? Quando você leva um loss, o que dói mais? O dinheiro que saiu? Ou o sentimento de, eu fui burro de novo? Pois é, a gente até recupera o dinheiro, mas muitas vezes demora para curar o estrago mental que a perda causa. E se não cuidar disso, começa a operar com medo, com raiva, com sede de vingança. E aí, já sabe, né? Ladeira abaixo. Agora, quando você tem uma mente blindada, tudo muda. Você aceita o stop como parte do processo, aprende com os erros. Sem drama, segue o plano com confiança. E o melhor, você começa a operar com clareza, sem aquele peso nas costas. Por isso eu te digo com todas as letras. Invista na sua cabeça antes de investir no mercado. Estude comportamento. Entenda suas emoções, pratique o autocontrole, porque uma mente treinada vale mais do que qualquer robô, qualquer setup, qualquer análise técnica. No fim das contas, o gráfico só obedece quem sabe mandar. E quem manda de verdade é quem manda em si mesmo primeiro, quando o coração opera no lugar da cabeça. A armadilha da adrenalina e o vício no overtrading. Você já sentiu aquela vontade louca de entrar num trade, só para não ficar de fora? Aquela sensação de preciso clicker mesmo sem ver nada tão claro assim? Pois é, eu já vivi isso mais vezes do que gostaria de admitir. E sabe o que eu descobri? Nem sempre a gente opera para ganhar, às vezes. A gente opera só para sentir. É aí que mora o perigo. O overtrading não é só excesso de operação. É um vício disfarçado de produtividade. A adrenalina que bate no peito, o sobe e desce da emoção, aquele mini prazer de estar no jogo, tudo isso engana a mente e, no final, destrói sua consistência sem nem pedir desculpa. O mais louco é que a gente começa a confundir agitação, calm e quanto mais clicamos, mais traders nos sentimos. Mas a realidade é que quanto mais você opera sem critério, mais você sangra sua conta. E quando vê, já tá viciado na sensação, não no resultado. E eu lembro do Dias, que fiz 20, 30 trades. E sabe o que ficou no fim? Cansaço, frustração e uma conta machucada. Aquela adrenalina me dava um barato temporário, mas cobrava caro depois. Era como se o mercado tivesse me hipnotizado e eu caía toda vez. O overtrading é um ladrão. Ele rouba seu foco, sua disciplina, seu dinheiro e até sua confiança. E o pior, ele vem disfarçado de vontade de melhorar. Mas não se engane, operador de MEI sem clareza é como atirar no escuro torcendo para acertar. Hoje, eu aprendi que menos é mais, que paciência paga mais que pressa, que lucros consistentes vêm da qualidade, não da quantidade. E mais importante, que o mercado não vai fugir. Sempre vai ter oportunidade amanhã, mas só para quem tiver cabeça no lugar. Então, se você sente que está operando demais, sem nem perceber por quê, talvez seja a hora de parar, respirar e se perguntar: tô clicando por estratégia ou porque no fim não é quem opera mais que vence, é quem opera melhor. E para operar melhor você precisa largar o vício da adrenalina, antes que ela te largue no prejuízo. Os 3 mandamentos do lucro consistente: disciplina, paciência e repetição. Se tem um trio que muda tudo no mercado, não é setup, não é indicador, não é corretora XPTU, é um tripé invisível que sustenta os lucros de quem realmente está no jogo para ganhar a longo prazo. Disciplina, paciência e repetição. Simples, até parece fácil, nem de longe, mas poderoso demais da conta. Começando pela tal da disciplina, essa danada que a gente ama odiar. Ela é aquela voz chata que diz: não entra agora, respeita o plano, sai da operação. E, a verdade, a maioria ignora. Mas quem ouve, sobrevive. Disciplina é o freio que segura o impulso, o escudo que protege sua conta da sua própria emoção. Depois vem ela, a paciência. O virtude difícil de cultivar, viu? Ainda mais quando o gráfico parece uma montanha-russa e a ansiedade tá gritando no ouvido. Só que é a paciência que filtra o ruído, que te ensina a esperar o momento certo, que separa o trader profissional do apostador de tela. E eu te falo por experiência. Quem não tem paciência, paga para aprender. Agora segura essa. A repetição é o que transforma tudo isso em resultado. Não adianta ser disciplinado num dia e largar tudo no outro. Não adianta ter paciência uma vez e se jogar no overtrading logo depois. O que constrói lucro de verdade é repetir o certo
até o certo virar automático. É ser chato, no bom sentido. É fazer o feijão com arroz todo santo dia. Disciplina, paciência e repetição são a santíssima trindade do lucro sustentável. São elas que constroem consistência, que fazem seu psicológico ficar forte, que mantêm sua curva de capital subindo, mesmo que devagarzinho. E sabe, o mais louco? Quando você foca nessas três, o mercado começa a te respeitar. É como se ele olhasse e dissesse: aí está jogando sério. E aí, meu amigo, os resultados começam a vir como consequência, não como desespero. Então, se você quer mesmo viver disso, não precisa reinventar a roda. Só precisa seguir o caminho dos que chegaram lá. Disciplina na veia, paciência no coração e repetição no sangue. O resto, o mercado entrega, no tempo certo. Capítulo 2. Mente de riqueza. Pensar como um investidor de elite. Se tem uma coisa que eu aprendi quebrando a cara mais de uma vez, inclusive é que não adianta operar como trader se a cabeça ainda pensa como apostador. A diferença entre um amador e um investidor de elite não está só na técnica, está na forma de pensar, decidir e enxergar o dinheiro nesse capítulo. Aqui, o papo vai ser reto e transformador, porque olha, antes de ganhar no gráfico, você precisa aprender a ganhar na cabeça. E pensar como um investidor de verdade é mais sobre mentalidade do que sobre saber onde o preço vai bater. É ter visão de longo prazo num mundo que só quer o agora. Mente de riqueza não se mede pelo tamanho da banca, se mede pela forma como você lida com o risco, com os erros, com os dias ruins. É saber que consistência não nasce de um trade bom, mas de decisões boas, repetidas com disciplina. É parar de correr atrás de adrenalina e começar a construir patrimônio, mesmo que o crescimento seja lento. E mais, investidor de elite pensa com estratégia, age com calma e escolhe as batalhas. Não é qualquer oportunidade que merece sua atenção, e não é qualquer ruído que merece sua reação. Eles operam com clareza, enquanto a maioria opera com pressa. Eles esperam o momento certo, enquanto o resto se afoga no fumo. Então se prepara. Esse capítulo é um convite para trocar o chip, para tirar a cabeça do quero ganhar agora e colocar no quero ganhar sempre. Aqui, a gente vai ajustar sua mentalidade para que ela comece a trabalhar a seu favor em vez de sabotar seus trades sem você nem perceber. Pensar como um investidor de elite não é dom, é treino, é decisão, é prática mental. E a boa notícia, você vai começar esse treino agora. Bora, porque sua mente rica está logo ali, só esperando ser ativada. Dinheiro. Inteligente tem cabeça fria, a psicologia por trás das boas decisões, sabe aquela ideia de que para ganhar dinheiro é só estudar gráfico e pronto? Então, esquece. Porque o que mais faz diferença no resultado não é o quanto você entende de análise técnica, mas o quanto você entende de si mesmo. E sim, estou falando da psicologia por trás do dinheiro inteligente. Aquela que ninguém ensina direito, mas que muda tudo no jogo. Dinheiro inteligente não corre. Ele observa, espera e ataca na hora certa. E quem comanda esse dinheiro não é o mouse, é a mente. Acredite, quem tem controle emocional ganha até operando o básico. Quem não tem, perde até com setup campeão. É tipo dar uma Ferrari na mão de quem nunca dirigiu, vai bater. E feio. Eu aprendi isso do pior jeito. Já entrei em trade só porque vi alguém falando. Já segurei prejuízo torcendo para voltar. Já dobrei a mão na ganância. Resultado, quebrei. E sabe o que me salvou depois? Não foi um novo indicador. Foi estudar o que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Dinheiro inteligente é emocionalmente estável. Ele não se desespera no loss, nem se empolga no gain. Ele segue o plano, respeita o risco, entende que o mercado não é um lugar de emoção, e sim de execução. Ele sabe que paciência paga mais do que pressa, e que consistência é construída no silêncio. E tem mais, essa psicologia não nasce pronta, ela se constrói com consciência. Todo dia você treina seu cérebro a se comportar como um investidor ou como um apostador. E a diferença, meu amigo, aparece na curva do capital, mas começa na curva do pensamento. Então anota aí. Dinheiro inteligente não se move por impulso. Ele se move por lógica, estratégia e visão de longo prazo. E quem aprende a pensar assim, aos poucos começa a ver o mercado com outros olhos e a operar com outra postura. O inimigo mora na cabeça. Crenças limitantes que sabotam seus results. Sabe aquele dia em que tudo estava alinhado, o setup bonitinho, a entrada no ponto certo, mas mesmo assim você não clicou? Ou pior, clicou, mas saiu antes da hora com medo de perder o lucro? Pois é, às vezes o problema não está no gráfico. Está no que você acredita sobre dinheiro, sucesso e merecimento. E isso tem nome. Crenças limitantes. Eu não estou falando de mágica nem de autoajuda barata. Estou falando de programações invisíveis que comandam nossas decisões sem a gente. Tipo quando você acredita lá no fundo que trading é muito difícil. Isso não é para mim, ou que se eu ganhar hoje amanhã vou perder tudo. Já pensou nisso? Pois é. Essas ideias
sabotam sua consistência sem fazer barulho. Crenças limitantes são tipo vírus mentais. Você pega na infância, na escola, ouvindo a família dizendo que dinheiro não nasce em árvore, que quem enriquece é desonesto, ou que não se pode ter tudo na vida. E aí, mesmo querendo prosperar, você carrega esse peso escondido, travando sem nem saber o porquê. No meu caso, por muito tempo, eu acreditava que dinheiro fácil vinha com culpa. Então toda vez que eu lucrava rápido, sem sofrer muito, lá vinha o auto-boicote. Entrava em operação errada, aumentava o lote e fazia tudo para equilibrar as coisas. Absurdo, né? Mas é real. E só mudou quando eu encarei essas crenças de frente. Se você não muda suas crenças, seus resultados continuam presos ao mesmo teto. Você pode estudar, pode melhorar tecnicamente, pode até ter dias bons, mas sempre volta para o mesmo ponto. É como se algo puxasse você de volta para o nível que acredita merecer a boa notícia. Crença se reprograma com consciência, repetição e prática. Dá para trocar o eu não consigo pelo eu estou aprendendo. Dá para virar o jogo e construir uma mente que joga a seu favor e não contra. Então faz esse teste, começa a observar o que você anda dizendo para si mesmo quando perde, quando ganha, quando acerta e mesmo assim duvida, porque muitas vezes o que impede sua virada não é o mercado. É a voz na sua cabeça dizendo que você não pode vestir a camisa. Como criar sua identidade de trader vencedor? Se tem uma coisa que muda o jogo no mercado, é quando você para de tentar ser trader e começa a se enxergar como um trader de verdade. E não estou falando de postar print de gain no Instagram nem de decorar o gráfico com 1000 indicadores. Estou falando de algo mais profundo. A sua identidade. Quem você acredita que é quando senta na frente da tela. Eu levei tempo para entender isso, mas quando caiu a ficha, foi tipo virar uma chave. Tudo começa dentro. Antes do payroll, você precisa se tornar e ser um trader vencedor não é sobre ganhar sempre. É sobre agir como alguém que já se comporta como profissional, mesmo nos dias ruins. Quer ver? Um trader vencedor não se define pelo resultado de um dia. Ele sabe que o jogo é a longo prazo. Ele estuda, tem rotina, respeita risco, cuida da cabeça. Ele sabe o que quer e para onde está indo. Ele tem clareza de identidade. E esse molda as escolhas dele. Desenvolver essa identidade é tipo construir um personagem real, só que baseado na sua melhor versão. Você começa imaginando como esse trader de sucesso pensa, como ele age depois de um stop, o que ele faz nos dias em que não tem entrada boa. E, o mais importante, como ele se comporta quando ninguém está olhando. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser intencional. Cada hábito, cada escolha, cada trade, ou te aproxima da sua identidade vencedora, ou te afasta. E esse é o véu. Até fora do mercado. Como você dorme, o que você consome, como você cuida da mente, tudo isso constrói ou destrói essa imagem interna. Então aqui vai o segredo. Não espere ganhar para se sentir um vencedor. Se sinta um vencedor para começar a ganhar. Parece frase bonita de motivação barata, mas é pura verdade. Quando você muda o jeito como se vê, muda o jeito como age. E quando muda suas ações, adivinha, seus resultados vêm atrás, feito sombra no sol. A identidade de trader vencedor não nasce pronta. Ela é construída um dia de cada vez. Trade consciente por vez. E quando você assume esse papel, meu amigo, até o mercado passa a te enxergar diferente. Capítulo 3. Emoções custam caro. Domine ou seja dominado. Chegou a hora da verdade. A parte que ninguém gosta de encarar, mas que derruba mais contas do que qualquer indicador mal configurado. As benditas emoções. Pode acreditar. O maior inimigo do trader não está no mercado. Tide Intro Daily. E se você não aprender a dominar suas emoções, meu amigo, vai ser dominado por elas. Simples assim. Eu já vi e vivi isso de perto. Você entra confiante, faz tudo certinho. Aí o mercado vai contra, o coração dispara, o suor escorre, o dedo coça. E de repente, quem está no comando já não é mais você. É o medo, a raiva, o desespero. E pronto, lá se vai o plano, o stop, a paciência e, claro, o dinheiro. Emoção no trading é tipo combustível inflamável. Se você souber usar, te leva longe. Se não souber, explode tudo. E sabe, a gente sempre acha que está no controle, até a hora que não está mais. Aí vem aquele overtrading, só mais uma, vou recuperar, não aceito perder hoje. E é nessa que o mercado te engole, sem nem pedir licença. Por isso, nesse capítulo aqui, o papo vai ser direto. Como entender suas emoções, como lidar com elas, e como transformar essa bagunça interna num terreno firme para operar com clareza. Sentir é humano, mas operar com base no sentimento é suicídio financeiro. Dominar suas emoções não é suprimir, é reconhecer, respirar,
Escolher com consciência é saber parar quando precisa respeitar seu limite e não cair na armadilha de operar para provar algo para si mesmo ou para os outros. O trader emocional é refém do gráfico. O trader consciente comanda o jogo, né? Então se prepara, porque agora a gente vai mexer onde dói. Mas também é onde começa a cura, porque só quem aprende a lidar com o que sente é que consegue realmente operar com confiança. E confiança, meu amigo, vale mais que qualquer indicador ou trio parada dura: medo, ganância e ansiedade, os vilões do seu resultado. Se tem um trio que já destruiu mais contas do que qualquer crise no mercado, é esse aqui: medo, ganância e ansiedade. Parece até banda de rock, né? Mas a única coisa que eles tocam é o terror na sua mente. E claro, no seu saldo também. Vou te contar uma verdade dolorida. Não é o gráfico que te faz perder, é a forma como você reage a ele. E esse trio aparece na jogada. A chance de você operar com clareza vai pro ralo. Eles chegam de mansinho, sussurrando no seu ouvido, e quando você vê, já tá clicando sem pensar, mudando stop no meio da operação ou dobrando a mão para recuperar. Vamos pour pots. O medo é traiçoeiro. Ele trava sua mão, faz você sair cedo de um trade bom, ou nem entrar em setups validados. Já fiz isso 1000 vezes, tudo alinhado. Mas o coração acelerado dizia, não vai. Resultado, viu o preço voar. Vem a ganância, que é tipo aquele amigo que te leva pras piores enrascadas achando que tá te ajudando. Ela aparece quando você tá ganhando e pensa, só mais um trade. Vou dobrar a mão agora que tô quente. Hoje é meu dia. E aí, toma stop e, claro, tem ansiedade e o mais silencioso dos três. Ela não grita, mas te consome por dentro. É aquela agonia de querer que o preço vá logo pro alvo. É ficar abrindo e fechando o gráfico de minuto em minuto. Foco, clareza e se deixar levar pela pressa. E cá entre nós, quem opera com pressa geralmente opera mal. Esse trio adora fazer bagunça junto. Um alimenta o outro. Você tem medo de perder, então entra errado. Aí perde, fica ansioso. Recuperar rápido. A ganância aparece. E bum, mais prejuízo. Já viveu esse ciclo? Eu vivi, e só parei de repetir quando entendi que não era o mercado que precisava mudar. Era a minha cabeça, por isso fica aqui meu alerta de amigo enquanto esse trio dominar suas decisões. Você nunca vai operar com consistência. Pode até ganhar num dia ou outro, mas no fim das contas, vai acabar devolvendo. Porque consistência não se constrói na emoção. Se constrói na consciência. Então bora virar o jogo. Começa reconhecendo quando esse trio aparece. Respira. Pausa. Se pergunta, quem está no controle agora? Eu ou minhas emoções? A resposta sincera pode te salvar de mais uma conta arruinada. E lembra, quem manda no mercado é quem manda em si primeiro. Segura esse coração aí. Técnicas práticas de controle emocional pro trader não surtar. Vamos ser sinceros? Controlar a emoção no meio do fogo cruzado do mercado é mais difícil do que parece. Quando o começa a subir ou despencar feito montanha-russa, o gráfico vira uma novela mexicana e o coração quer sair pela boca. Já passei por isso e, olha, só sobrevivi porque comecei a usar algumas técnicas simples que salvam não só a conta, mas a sanidade. Então, se você sente que a emoção te atropela no meio do trade, fica comigo aqui que eu vou te mostrar algumas ferramentas práticas que funcionam de verdade. Primeira delas, respiração consciente. Pode parecer besteira, mas não é. Quando você sentir que está entrando na pilha, respira fundo, fecha os olhos e faz 3 respirações longas e lentas. Isso ajuda a baixar a adrenalina e voltar para o eixo. Não subestime o poder de parar por 15 segundos. Outra que me salvou várias vezes: checklist mental antes de clicar. Sempre me pergunto, essa operação segue meu plano? Meu risco está controlado? Eu estou operando por oportunidade ou por emoção? Se a resposta estiver contaminada, eu não entro. Simples assim. Parece chato, mas me evita muita cagada. Mais uma dica poderosa: pausa intencional depois de um gain ou um loss. Ganhou, sai da tela uns minutos. Perdeu, também. Não importa o resultado, você precisa resfriar a cabeça antes de continuar. Porque se não fizer isso, o próximo clique pode vir da empolgação ou da frustração, e esses dois são péssimos conselheiros. Outra prática que mudou meu jogo: ter um limite de operações por dia. Tipo 3 entradas e só. Por quê? Porque isso me obriga a ser seletivo, paciente, consciente, e o melhor, me ajuda a respeitar o meu emocional, que não aguenta ficar 8 horas em guerra contra o gráfico. E claro, registro emocional no diário de trade. Não é só anotar entrada e saída, é escrever como você se sentiu antes, durante e depois do trade. Parece papo de terapeuta, né? Mas te garanto, nesse exercício que você descobre seus gatilhos emocionais e aprende a se proteger deles. No fim das contas, controlar emoção é treino, não dom.
E cada vez que você escolhe respirar, esperar, pensar, antes de agir, você fortalece essa musculatura interna. E trader emocionalmente forte, meu amigo. Vale mais do que qualquer setup de ouro zero a cabeca. Não a conta. Como criar um ambiente mental neutral antes de operar. Vou te contar uma parada aqui. Quando eu entendi, mudou completamente a forma como eu me posiciono no mercado. Antes de operar com dinheiro, você precisa operar a sua mente. E o primeiro passo para isso é simples, mas ignorado por muita gente: criar um ambiente mental neutro. Sabe aquele dia que você acorda com raiva, ou ansioso, ou eufórico porque ganhou ontem? Pois é, se você vai para a tela assim, já começou perdendo. Porque qualquer emoção mal resolvida vira decisão ruim rapidinho. E o mercado não tem pena de quem chega com a cabeça bagunçada. Então, o que eu faço? Primeiro de tudo, paro por uns minutos antes de ligar a plataforma. Nada de chegar correndo, abrir o gráfico com um café na mão e já sair clicando. Eu sento, respiro fundo e fico em silêncio, tipo zerando o HD da mente. Se tiver muito barulho, por dentro já sei. Não é hora de operar ainda. Outra coisa que me ajuda demais é lembrar que o mercado não me deve nada. Nem porque eu perdi ontem, nem porque tá tudo indicando que vai subir. Eu entro em cada dia como se fosse o primeiro. Sem expectativa, sem raiva acumulada, sem emoção sobrando. Só eu, o gráfico e o plano. Às vezes eu até escrevo rapidinho no caderno: hoje eu não preciso ganhar, eu preciso ser consciente. Parece frase de efeito, mas funciona como âncora. Me puxa de volta para o meu centro quando o dedo começa a coçar. E aqui vai um detalhe poderoso. Evita operar depois de notícias ruins, brigas ou qualquer coisa que mexa com o seu emocional. A gente acha que tá ok, mas na verdade tá ali descontando tudo no gráfico. E spoiler, o mercado não... Ele cobra caro por isso. Criar esse ambiente mental neutro é quase como limpar o palco antes de começar o show. Se tiver bagunça, o espetáculo vira confusão. Agora, quando sua mente está limpa, calma e presente, suas decisões são mais claras, mais leves e muito mais lucrativas. Então, antes do clicker, pergunta para si mesmo: tô mesmo neutro ou estou carregado de coisa que não tem nada a ver com o trade? Se a resposta for estou carregado, desliga tudo e vai dar uma volta. Porque, melhor perder uma entrada do que perder o controle. E trader que aprende isso vai longe. Sem pressa, sem drama, só na paz da mente e no poder da decisão consciente. Capítulo 4: O ritual da consistência. Rotina de um trader lucrativo. Se tem uma coisa que ninguém te conta no começo, mas que separa os curiosos dos consistentes, é que trading de verdade tem muito mais a ver com rotina do que com sorte. É isso mesmo, lucro sustentável não nasce de um clique certo, nasce de um ritual diário bem feito. No começo, eu achava que o segredo estava em descobrir o melhor setup, aquela fórmula mágica que ia fazer minha conta disparar. Mas com o tempo e depois de vários tombos, eu percebi que quem realmente ganha nesse jogo não é o mais inteligente, é o mais disciplinado. Aquele que tem um jeito próprio de operar, de pensar, de se preparar, um ritual mesmo. E quando eu digo ritual, não é frescura não. É criar uma sequência de hábitos que te colocam no estado certo para operar com clareza, foco e confiança. É acordar, cuidar da mente, revisar o plano, analisar com calma, operar com consciência e no fim do dia revisar tudo que fez, sem drama, sem pressa, sem mágica. Trader lucrativo não acorda no susto, abre o gráfico no impulso e sai clicando, como se o mundo fosse acabar. Ele tem um passo a passo, ele respeita o tempo, a preparação, o descanso. Ele entende que o lucro é consequência de pequenos acertos repetidos com consistência. Nesse capítulo, eu vou te mostrar exatamente isso. Como criar uma rotina que fortalece sua mente, organiza sua estratégia e te deixa pronto para entrar no mercado como um profissional, e não como um caçador de adrenalina. Porque no fim das contas, consistência é sobre repetir o certo. Mesmo quando ninguém está olhando e se você acha que rotina é coisa chata, se prepara para mudar de ideia. Porque quando ela é bem feita, ela vira seu escudo contra o caos, sua âncora nos dias difíceis e sua ponte para a liberdade. Bora construir isso junto? Porque a consistência não é sorte, é um estilo de vida do café ao fechamento, os hábitos que moldam lucros no trading. Se tem uma coisa que mudou meu jogo no mercado, foi perceber que o lucro não nasce na hora do clique, antes do pregão abrir, e continua muito depois que a última vela se apaga. O que você faz antes, durante e depois do mercado diz muito mais sobre seus resultados do que qualquer setup. Antes do pregão, o que eu fazia? Nada. Acordava em cima da hora, ligava o computador com o olho ainda grudado de sono e achava que ia operar bem. Spoiler, não operava.
Operava mal e ainda culpava o mercado. Hoje, meu ritual matinal é quase sagrado. Acordo cedo, tomo meu café. Na calma, leio alguma coisa que eleva minha mente. Reviso meu plano, principal. Alinho meu emocional. Porque operar com a mente bagunçada é igual dirigir bêbado. Uma hora a conta chega. Durante o pregão, o segredo é manter a clareza e o sangue frio. Não adianta se preparar bem e na hora do vamos ver deixar a ansiedade tomar conta. Eu sigo meu plano, respeito meu risco e tenho uma regra de ouro. Se eu tiver que torcer é porque já errei. Simples assim. Nada de pular de entrada em entrada, como se fosse caça-níquel. Menos é mais. Foco é lucro. E depois que o mercado fecha, a maioria desliga tudo e vai embora. Mas o trader lucrativo não. Ele faz o que muita gente acha chato, mas que é onde a mágica acontece. Revisar. Sim, eu olho o que fiz, analiso onde acertei, onde vacilei e escrevo no meu diário de trade com sinceridade, sem enrolação. É nesse momento que eu aprendo de verdade. Esses 3 momentos, o antes, o durante e o depois, formam o alicerce da consistência. E não precisa ser algo complicado, viu? São hábitos simples, mas poderosos, que colocam sua mente no lugar e sua conta no caminho certo. Então, se você quer ter lucros de verdade, começa olhando para fora do gráfico. A forma como você se prepara, executa e revisa é o que molda seus resultados. O pregão dura algumas horas, mas o sucesso começa no silêncio, no ritual, no bastidor. Plano de trade não é enfeite, é escudo contra o impulso. Se tem uma coisa que me salvou de muita besteira e de muitos prejuízos também, foi que plano de trade não é só uma formalidade bonita, é a armadura emocional. É ele que segura sua mão quando o mercado te provoca, te testa, te chama para o risco sem sentido. Sem plano, o impulso vira piloto, e quando o impulso pilota, tombo é certo. Eu sei bem como é. O gráfico pisca, a mão coça, o feeling grita, e pronto, clicou. Só depois se pergunta, por que eu entrei mesmo? Pois é, foi o impulso que operou por você. E é exatamente por isso que você precisa de um plano tão claro, tão direto, que até o seu eu emocionado consiga seguir. Mas, como montar um plano de trade à prova de impulso? Simples. Ele tem que responder de forma objetiva 5 perguntinhas básicas antes de qualquer operação. Quando eu entro, especifique sua entrada com base em critérios reais. Nada de acho. QV pode ser comprimento pullback, media, price action, o que for, mas tem que estar escrito aonde coloco o meu stop. Aqui é onde você protege sua conta. O stop tem que ser técnico e pensado. Stop. Emocional não é stop, é pânico disfarçado. Qual a mil alvo? Sem alvo definido, você vai sair no susto ou no desespero. Defina antes, pode ser 2. 1. Resistência, alvo fixo. Mas tem que ter motivo. Qual o meu risco por trade? Se você não sabe quanto pode perder antes de entrar, já entrou errado. Controle de risco é o que te mantém vivo. Arriscar tudo é jeito rápido de sair do jogo. O que invalida a minha operação. Se o cenário mudar, você já sabe quando sair? Ou vai deixar o ego segurar o trade até virar prejuízo? Coloca isso no papel. Feito isso, deixe o plano do seu lado na hora de operar. E aqui vai a dica de ouro. Não negocie com o impulso. Se bateu a vontade de operar fora do plano, levanta da cadeira. Vai tomar uma água, respirar, fazer uma flexão. Qualquer coisa, menos clicar. Um plano bem montado é seu mapa no meio do caos. Ele te dá direção, segurança, foco, e-mails. Importante, ele te lembra quem você quer ser quando sua emoção tenta te empurrar para quem você era. Então bora montar esse plano hoje mesmo, porque quando o impulso tenta dominar, é o plano que te salva. E trader sem plano, ou S-Maze, um clicador em busca de sorte. E sorte, a gente já sabe, não paga boleto. Mas consistência paga, e muito. Checklist de ouro, seu escudo diário, contra o auto-boicote. Vou te contar um segredinho que faz toda a diferença no meu dia a dia como trader. Eu tenho um checklist diário, simples, direto e poderoso. Pode parecer bobagem, mas é ele que me salva de mim mesmo nos dias em que a emoção quer pilotar o mouse. E se você quer manter o foco e não sabotar sua estratégia, esse ritualzinho aqui pode ser o divisor de águas no seu resultado. A real é que, sem um norte, a gente opera no automático. E no automático a chance de fazer besteira é gigante. Por isso, todo santo dia antes de operar, eu paro e passo por esse checklist. Não é frescura, é blindagem emocional. E o jeito que eu encontrei de me manter consciente, centrado e comprometido com o que eu decidi seguir, não com o que a emoção tenta me convencer na hora. Quer ver como é simples? Como está meu emocional hoje? Se eu estou cansado, estressado ou ansioso, eu já sei. Não é dia de operar pesado. Emoção alta é igual a risco dobrado. Se minha cabeça não está no lugar, eu não negocio com ela. Eu pauso,
Já revisei meu plano de trade. Entrar no mercado sem revisar o plano é tipo sair para viajar sem saber o destino. Eu dou uma lida rápida, lembro das regras, reforço meus pontos de entrada, stop, alvo e tamanho da mão. Clareza antes de clicar quais são os gatilhos que me sabotam. Sim, eu tenho consciência das armadilhas que me derrubam. Overtrading, vingança, operar fora do horário. Tudo isso eu relembro antes de começar. Para já me pegar no pulo caso apareçam, tô operando por oportunidade ou por impulso? Essa pergunta aqui já me salvou de muitas entradas erradas. Se a resposta for impulso, nem clico. Troco o clique por uma água gelada e uma respirada funda. Meu objetivo hoje é acertar ou ser disciplinado. Parece igual, mas não é. O foco nunca é ganhar. O foco é seguir o plano. O lucro é consequência. A disciplina é escolha. Esse checklist me ajuda a entrar no pregão com a mente limpa, o foco ligado e o ego no lugar. Ele me puxa para a realidade e me lembra que meu maior inimigo sou eu mesmo. Desatento. E o melhor, leva 2 minutinhos para fazer, então se você ainda não tem um checklist, começa com esse aqui. Adapta para o seu estilo, escreve num papel, cola no monitor, grava no celular, faz do seu jeito. Mas faz, porque no fim das contas quem se prepara melhor, opera melhor. E quem opera melhor, lucra com mais paz, mais leveza e menos drama. Capítulo 5. A longo prazo. Só sobrevive quem tem estratégia mental. Vamos falar real? No mercado, o curto prazo engana, o médio confunde, mas é o longo que revela quem está pronto para durar. E vou te contar, não é o melhor setup que sobrevive, é a melhor cabeça, porque se você não tiver uma estratégia mental bem firmada, mais cedo ou mais tarde, vai quebrar. Simples assim. Eu mesmo já caí na ilusão do resultado rápido, da grana fácil, do agora vai. Mas o mercado é mestre em testar a gente. Ele não quer saber se você acertou ontem ou se lucrou na semana passada. Ele quer saber se você aguenta o tranco quando as coisas não saem como o esperado. E aí, meu amigo, entra o verdadeiro diferencial. Resiliência emocional, visão clara e pensamento de longo prazo. Nesse capítulo, o papo vai ser reto. Você vai entender por que trader de verdade pensa como um maratonista, não como um corredor de 100 metros. É aqui que você aprende a parar de operar com pressa do busker, adrenalina. E começa a jogar o jogo que realmente importa, o jogo da consistência, da solidez e da construção. Ter uma estratégia mental é saber o que fazer quando tudo parece dar errado, quando a dúvida grita, quando o medo tenta tomar o volante. É saber pausar, refletir, ajustar, sem se jogar no caos. É lembrar que lucro bom é lucro que se repete, não aquele sorteado numa tacada só. Então prepara aí seu café e sua mente, porque agora a gente vai construir a base do que sustenta o lucro de verdade. Pensamento forte e visão do futuro. E uma mentalidade que não se abala com qualquer candle vermelho. Porque no fim das contas, quem vence não é quem acerta mais, é quem resiste mais. E para resistir, você vai precisar pensar grande, agir com calma e mentalizar o que poucos conseguem enxergar. O jogo só fica bom para quem decide continuar jogando. Grão em grão. O lucro vem. O efeito cumulativo das pequenas boas decisões. Você já parou para pensar que as grandes viradas no mercado não nascem de um trade milagroso, mas de uma sequência de decisões simples bem feitas? Pois é, eu demorei para entender isso. Ficava esperando a entrada perfeita, o dia mágico, o famoso trade da vida. E enquanto esperava, errava no básico. Até que um dia caiu a ficha. Consistência não se constrói com um foguete, se constrói com um tijolinho, um por um. É isso mesmo. O segredo tá nas pequenas boas decisões que você repete todo santo dia. É não entrar quando tá fora do plano. É aceitar um stop sem drama. É seguir gerenciamento mesmo quando dá vontade de dobrar para recuperar. Coisinhas que parecem bobas, mas quando acumulam criam uma base mental e financeira que ninguém tira de você. Sabe o que mais? Essas decisões certas nem sempre trazem uma recompensa imediata. Às vezes você faz tudo certo e o trade dá loss. Mas se você continuar tomando as decisões certas mesmo nos dias errados, o mercado começa a te respeitar. E os resultados começam a vir não como mágica, mas como consequência de um processo sólido. O efeito cumulativo é tipo juros compostos emocionais. Quanto mais você toma boas decisões, mais sua confiança cresce, mais seu controle emocional se fortalece, mais sua disciplina vira hábito. E quando está operando com uma clareza que antes parecia impossível. Então deixa eu te dizer uma coisa que pode mudar seu jeito de ver o mercado. Não subestime uma decisão certa só porque ela parece pequena. Porque é ela que impede você de sabotar sua conta. É ela que segura seu psicológico no lugar. E é ela que, somada com outras do mesmo nível, constrói o trader que você quer ser.
Hoje, quando olho minha evolução, vejo que não foi uma grande sacada que mudou tudo. Foram as pequenas escolhas que eu fiz quando ninguém estava vendo. Escolhas que, dia após dia, me trouxeram até aqui. E é isso que eu quero te convidar a fazer. Honre o simples. Respeite o certo. Repita o bom. Porque no fim das contas, o resultado que você tanto busca está escondido nas microdecisões que você toma entre um candle e outro. E quando elas se acumulam, o lucro vem. Pode apostar. Pensar grande no silêncio, pensamento exponencial no trading. Menos hype, mais visão, né? Tem uma coisa que eu aprendi na marra. Quem cresce no mercado não é quem grita mais e quem enxerga. Maisland. Trading não é sobre fazer 5.000 em um dia para postar print no grupo. É sobre saber onde você quer estar daqui a 1, 2, 5 anos e agir hoje com essa visão lá na frente. Isso é pensamento exponencial. E olha, muda tudo. No começo eu também caí na onda do hype. Via galera ganhando alto e achava que estava atrasado. Saía clicando, aumentando lote e inventando entrada, só para tentar correr atrás de uma grana, que nem era minha. Resultado, ganhei adrenalina e perdi dinheiro. Foi só quando parei de olhar para os lados e comecei a olhar para dentro que a virada começou. Eu entendi que crescer devagar e bem estruturado é o que constrói lucro de verdade. Porque o pensamento exponencial é isso, menos ansiedade e mais estratégia. Menos gritar e a mais consistência. Você não precisa explodir a conta de um dia para o outro para provar que é bom. Precisa sim fazer o certo hoje, depois de novo amanhã e depois de novo. E quando vê, tá operando com uma calma que assusta. E com um resultado que impressiona. Sabe o que é mais louco? A curva exponencial começa lenta. Quase imperceptível. E por isso, muita gente desiste. Mas quem segura a visão lá na frente, mesmo sem ver muito no começo, colhe os frutos de forma absurda depois. É como plantar uma árvore. Nos meses não acontece nada. Depois, ela cresce de um jeito que ninguém segura. Pensamento exponencial no trading é ter paciência com o processo e fé no seu plano. É resistir à tentação de resultado rápido para conquistar liberdade duradoura. É dizer não pro agora, para poder dizer sim para um futuro muito maior. Então, se você está se sentindo devagar, mas está no caminho certo, respira. Talvez você só esteja nos primeiros metros de uma subida exponencial. E adivinha? O topo não é de quem chega rápido, é de quem não para de subir. Lucro é consequência. Sobrevivência é prioridade. A mentalidade do capital preservado. Se tem uma coisa que eu gostaria de ter aprendido lá no começo da minha jornada como trader, é isso aqui. Quem foca em preservar capital lucra mais do que quem só pensa em multiplicar. Parece contraditório, né? Mas é a mais pura verdade. Porque no fim das contas, o dinheiro só cresce para quem aprende a segurar ele primeiro. No começo, eu era o típico trader afobado. Queria crescer rápido, dobrar a conta em uma semana, fazer um mês num dia só. Resultado, quebrava, recomeçava. E repetia o ciclo, até que entendi o que os grandes faziam diferente. Eles protegiam o capital como se fosse um tesouro. A mentalidade do capital preservado é quase superpoder no mundo do trading. É quando você entra em cada operação pensando primeiro em quanto pode perder, e não no quanto pode ganhar. É quando você aceita o stop com respeito, porque sabe que a função dele é te manter no jogo. A maioria das pessoas quebra não porque não sabem operar, mas porque não sabem parar de operar quando devem. Não respeitam o limite do dia, não aceitam que não é sempre que o mercado vai dar oportunidade, e aí vão forçando, insistindo, tentando fazer render, e acabam perdendo o que demoraram semanas para construir. Hoje, minha primeira meta ao sentar na frente do gráfico é simples: não perder dinheiro à toa. Se aparecer uma boa oportunidade, eu entro. Se não aparecer, tudo bem, meu capital continua aqui, vivo inteiro e pronto para amanhã, porque trader bom não é o que faz mais trades, é o que dura mais tempo no mercado. E olha, essa virada de chave muda tudo. Quando você começa a pensar assim, a ansiedade sobre o overtrading desaparece e o emocional acalma, porque você para de correr atrás do lucro e começa a construir ele, com calma, com consistência, com inteligência. Então, se você quer mesmo crescer, começa aprendendo a se proteger, porque no fim das contas o lucro só bate na porta de quem tem capital para abrir. E capital preservado é liberdade, é poder de escolha, é sobrevivência, é tudo. Capítulo 6. Diário de performance. Espelho da sua consistência. Se tem uma ferramenta que pouca gente leva a sério, mas que mudou completamente meu jogo no mercado, foi o tal do diário de performance. E não é só uma planilhinha chata para anotar entrada e saída, não. É um espelho honesto da sua consistência. É ali que você vê quem realmente é quando o gráfico começa a bagunçar a sua cabeça. Eu confesso, no começo achava perda de tempo, pensava para que anotar, já sei o que fiz. Só que não sabia não. A mente da gente é seletiva, mente para si mesma sem nem perceber. A gente esquece dos erros rapidinho, mas guarda o lucro como se fosse medalha de ouro. E é por isso que tanta gente não evolui,
porque não revisa, não reflete, não se enxerga. Nesse capítulo, a gente vai abrir esse espelho juntos. Eu vou te mostrar como usar um diário de performance do jeito certo. Sem frescura, sem enrolação, do seu jeito, mas com profundidade. Porque quando você começa a escrever com sinceridade, o que sentiu, o que pensou, o porquê clicou, viu-se, seca. E quando se conhece, se controla. O diário é mais que ferramenta técnica. É ferramenta emocional. Ele revela seus padrões, seus gotirros, seus vícios escondidos. Ele mostra se você está crescendo ou só repetindo os mesmos erros com nomes diferentes. E o melhor, ele não julga, só devolve, cruamente. Então se prepara, porque esse capítulo vai te convidar a olhar para si com outros olhos. Não para se criticar, mas para se entender. Porque consistência não nasce só de bons trades, nasce de bons hábitos de consciência. E o diário é onde tudo isso começa a tomar forma. Escreveu, evoluiu. Como usar um diário de trade para crescer de verdade. Olha, se tem uma coisa que acelerou minha evolução como trader, e que muita gente ignora, foi começar a usar um diário de trade de verdade. Não tô falando de só anotar, comprei aqui, vendi ali. Tô falando de escrever com consciência, com intenção, com sinceridade, porque olha, quando você começa a se ler, você começa a se entender. E quando se entende, evolui. O diário é tipo um espelho silencioso. Ele não te julga, não te corrige, não te grita, mas ele te mostra com todas as letras onde você está se sabotando, onde está acertando e onde está repetindo o erro como se fosse hábito. Quer saber como eu uso o meu? Simples e direto, logo depois de cada trade eu anoto. Por que entrei na operação? Tinha setup, estava seguindo o plano? Ou foi só vontade de clicar? Como me senti durante o trade? Estava tranquilo? Tenso, com medo de perder ou querendo recuperar? O que aprendi com esse trade, ganhando ou perdendo? Porque é aprendizado bom mesmo. Vem quando a gente olha de fora, com calma, sem emoção. O que eu poderia ter feito melhor? Aqui é onde o ouro está escondido. Porque às vezes o erro não foi técnico, foi emocional. E se você não o identifica, repete no dia seguinte. Agora imagina isso repetido todos os dias. Uma semana, um mês, 3 meses. Quando você volta lá atrás e lê suas anotações, parece que está lendo a evolução de outra pessoa. Mas não, é você, crescendo no detalhe, no silêncio. No papel, o mais louco é que você começa a perceber padrões que antes passavam batido. Você vê que sempre entra apressado depois de um loss, ou que acerta mais quando opera só de manhã. Coisas que só aparecem para quem tem coragem de se observar com profundidade. Então, se eu puder te dar um conselho de ouro, começa a escrever. Todo dia, mesmo que seja só uma linha, mas escreve. Porque o diário é seu mentor silencioso, seu treinador particular. E às vezes o único que vai ter coragem de te mostrar a verdade. No fim, quem registra, reflete. Quem reflete, ajusta. E quem ajusta, evolui. Bora crescer por escrito. Porque a caneta ou o teclado pode ser sua melhor ferramenta de consistência. Errou? Beleza, mas corrige certo, analisando sem drama, ajustando com inteligência. Se tem uma coisa que eu aprendi no mercado é o seguinte: errar faz parte, mas continuar errando do mesmo jeito é escolha. E vou te dizer mais. O que separa o trader que evolui do que vive patinando não é a quantidade de acertos, ou a forma como lida com os erros. No começo eu fazia um drama danado. Tomava um stop e já achava que não servia para isso, que o mercado estava contra mim, que o universo estava de sacanagem. Resultado, operava mal no dia seguinte só para provar algo. Spoiler, só provava que eu estava despreparado emocionalmente. Até que um dia resolvi encarar diferente. Falei para mim mesmo, e se eu tratasse cada erro como um professor? E se ao invés de me culpar eu começasse a investigar? E foi aí que minha cabeça virou. Comecei a olhar o erro de fora, com frieza e curiosidade. Sem drama, sem autojulgamento, só querendo entender onde eu escorreguei. E como não repetir. Analisar erro com inteligência é isso, é parar, respirar, abrir o diário de trade e se perguntar: o erro foi técnico ou emocional? Eu segui o plano ou fui no impulso? O que eu estava sentindo antes de clicar? O que posso mudar daqui para frente? Percebe, não é sobre achar culpado, é sobre achar a causa. E quando você acha a causa, o erro vira lição, não punição. É esse tipo de postura que te faz crescer com consistência. Hoje, quando eu erro porque sim, ainda erro, eu agradeço. Porque sei que cada ajuste fino me deixa mais preparado, mais confiante e mais perto da consistência real. Não fico me chicoteando. Eu anoto, analiso, ajusto e sigo o jogo com leveza. Então se você errou, beleza, todo mundo erra. Mas o trader inteligente não se enterra no erro, ele cava um aprendizado dali. Sem drama, sem novela, consciência e ação. Ouvindo de si para crescer. Criando feedbacks que constroem confiança. Quer construir confiança de verdade no trading? Então esquece essa ideia de que ela aparece do nada, tipo passe de mágica. Confiança não é um sentimento que
Chega. É uma construção diária, baseada em pequenos feedbacks que você dá para si mesmo, depois de cada operação, cada decisão, cada acerto, e até cada vacilo. No começo eu esperava que a confiança viesse só quando eu começasse a ganhar bem. Só que era o contrário. Eu só comecei a ganhar bem quando aprendi a confiar em mim. E essa confiança veio dos feedbacks que eu fui criando. Honestos, conscientes, humanos. Feedback não é se julgar. E isso é olhar para um trade e dizer: aqui eu fui bem porque segui meu plano até o fim. Ou então aqui eu vacilei, saí cedo, agi no impulso. Mas estou consciente e vou melhorar. Percebe a diferença? Não é drama, não é cobrança. É uma conversa construtiva com você mesmo. Depois que eu adotei esse hábito, minha relação com o mercado mudou completamente. Eu parei de operar tentando me provar e comecei a operar para evoluir. Cada trade virou uma oportunidade de aprendizado. Cada dia uma chance de ajustar o que precisava. E isso gerou confiança. Confiança limpa, sem ego, sem ilusão. Uma dica prática que funciona demais. No final do dia, escreve 3 coisas. O que você fez bem hoje. O que precisa melhorar. E o que vai fazer diferente amanhã. Simples, direto, poderoso. Porque esse tipo de feedback cria clareza. E clareza gera segurança. E segurança, meu amigo, é o alicerce da confiança. Então bora parar de se sabotar com autocríticas vazias e começar a se fortalecer com feedbacks sinceros, porque quem aprende a se ouvir com respeito, aprende a confiar nas próprias decisões. E trader que confia no que faz, não treme na hora de clicar. Confiança se constrói e começa no silêncio da sua reflexão. Você já se ouviu hoje? Capítulo 7. Ciclo da riqueza. Lucre e preserve. Multiplique, tá aí uma coisa que pouca gente fala no mercado. Ganhar dinheiro é só o primeiro passo. De nada adianta lucrar hoje se você não sabe preservar amanhã e multiplicar depois. A verdade, riqueza não está só no quanto você ganha, mas no que você faz com o que ganhou. E é exatamente isso que a gente vai conversar aqui. Sobre o tal do ciclo da riqueza. Eu mesmo já vivi aquela fase de fazer grana num dia e devolver tudo no outro. Operava bem, mas não tinha mentalidade de preservação e muito menos estratégia de multiplicação. O resultado? Fiquei girando em círculo tipo hamster de gráfico, até que percebi. Riqueza duradoura tem 3 pilares: lucro, proteção e crescimento. Lucrar é o começo, claro. É onde você aprende, testa, acerta e erra. Mas se não souber proteger o que conquistou, tudo vira fumaça. E se só proteger, mas não souber multiplicar, você fica parado, confortável, mas estagnado. Agora, quando entende esse ciclo completo, aí o jogo muda. Aí você começa a construir liberdade real. Nesse capítulo eu vou te mostrar como pensar como os grandes, ganhar com estratégia, preservar com inteligência e multiplicar com visão. Nada de Macau. Nada de desespero. Aqui a ideia é te colocar no caminho da consistência financeira, para que o que você constrói hoje continue te beneficiando lá na frente. Mesmo quando você nem estiver mais na frente do gráfico, se prepara, porque esse ciclo é o segredo silencioso de quem vence em silêncio e prospera com propósito. Trade ao tesouro. A ponte entre ganhar no mercado e construir patrimônio de verdade. Ganhar no trade é bom. Vai. Quem não gosta de ver o saldo crescendo ali na tela? Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você está construindo riqueza ou só vivendo de trade em trade? Porque olha, tem uma ponte enorme entre lucrar no mercado e criar patrimônio real. E muita gente se perde no meio do caminho. Eu mesmo já caí nessa armadilha. Fazia um dinheirinho aqui, outro ali, mas tudo que entrava saía na mesma velocidade. Era viagem, fone novo, celular mais caro, umas bobagens. E no fim das contas, não tinha nada sólido, nada crescendo, nada que me garantisse liberdade de verdade. Só um loop infinito de operar para viver e não de operar para prosperar. Foi aí que a ficha caiu. Ganhar é só o começo. O que você faz com o que ganha é o que te coloca no jogo do longo prazo. É isso que separa o trader que sobrevive daquele que constrói. E para isso você precisa transformar seus lucros em ativos, em coisas que geram mais dinheiro enquanto você dorme. A ponte entre o trade e o patrimônio começa com mentalidade. É entender que você não precisa sacar tudo, gastar tudo, provar nada para ninguém. É sacar parte, investir bem, reinvestir com sabedoria. É comprar tempo, liberdade, tranquilidade. É parar de viver só de operação e começar a viver de construção. E sabe o que é mais louco? Quando você começa a pensar assim, o próprio trade muda, você opera com mais calma, mais critério, menos pressão. Porque agora você tem algo maior por trás, um plano de verdade, muito além do gráfico reinvestimento. Consciente e construção de ativos fora da tela. Ganhar no trade é massa, bate aquela sensação de estou no controle, tenho no comínio. Certo, a conta tá crescendo, mas deixa eu te contar uma parada que virou minha chave de vez. Lucro bom
é aquele que trabalha por você, mesmo quando você não está clicando. E para isso acontecer, você precisa aprender a reinvestir com consciência e construir ativos fora da tela. Por muito tempo, eu achava que o dinheiro do trade tinha que voltar para o trade. Tudo que eu ganhava reinvestia direto ali mesmo, tentando acelerar o crescimento. Só que isso me deixava preso. Se o mercado não andava, minha vida também não andava. Até que um dia eu parei e pensei, e se parte desse lucro trabalhasse em silêncio lá fora enquanto eu sigo o jogo aqui dentro? E foi aí que eu comecei a entender o poder do reinvestimento estratégico. Não é sair torrando nem deixando parado. É separar uma fatia do que você ganha e colocar para girar em outras frentes. Ações que pagam dividendos, fundos imobiliários, negócios digitais, educação, até mesmo renda fixa. O que fizer sentido para o seu perfil. Construir ativos fora da tela é garantir que seu dinheiro esteja plantando mais dinheiro enquanto você vive. É montar uma estrutura que não dependa só do seu desempenho no pregão. E mais, é dormir com a sensação de que, mesmo se o mercado dar ruim amanhã, você tem outras fontes que seguram sua jornada. O reinvestimento consciente também te amadurece. Você para de operar com aquela pressão de preciso fazer dinheiro hoje e começa a operar com tranquilidade, sabendo que tem um plano maior se construindo nos bastidores. E isso muda completamente seu psicológico. Então anota. Aí, ganhar no gráfico é bom, mas multiplicar fora dele é o que garante sua liberdade. E liberdade, no fim, é o que a gente está buscando, né? Não é só dinheiro. É paz, é segurança, é poder escolher, pensar como livre. A mentalidade de liberdade financeira que muda tudo. Liberdade financeira. Só de ouvir isso já bate um arrepio. Bom, né? Mas vou te contar. Liberdade financeira não começa na conta bancária. Começa na cabeça. É um jeito diferente de ver o dinheiro, o tempo, as escolhas. É uma mentalidade, um estilo de pensar que te coloca no controle da sua vida e não refém do saldo ou do boleto. Por muito tempo, eu achava que liberdade era ter muito dinheiro. Aquele muito que nunca era o bastante. Mas depois de quebrar a cara algumas vezes, entendi que a liberdade real começa quando você para de trabalhar só para pagar a conta e começa a construir algo que te sustenta com paz. Algo que funciona com ou sem você na frente da tela. A mentalidade de liberdade financeira é sobre escolha. É saber que você pode dizer não sem culpa. Que pode operar com calma sem desespero. Que não precisa correr atrás do próximo trade só para ver se dá. É acordar e saber que sua vida não depende de um resultado no gráfico, mas sim da forma como você lida com seu dinheiro, com sua mente, com suas decisões. Essa mentalidade muda tudo. Você para de gastar para provar, começa a investir para multiplicar, troca impulso por consciência e constrói ativos que te pagam enquanto você vive. O mais bonito disso tudo? Liberdade não é sobre luxo, é sobre leveza. É almoçar na terquifera com quem você ama. É trabalhar com o que faz sentido. É não se vender por um salário só para sobreviver no fim do mês. Então, se tem um conselho que eu posso te dar hoje, é esse. Cuida da sua cabeça como quem cuida de um cofre, porque a verdadeira riqueza mora ali dentro. E quando sua mente vira uma mente livre, o dinheiro vira um aliado, não um peso. Bora pensar como quem já é livre, porque no fim, liberdade financeira é só o reflexo de uma mente que escolheu viver com propósito e sem correntes. E essa escolha começa agora, capítulo 8. A jornada nunca termina. Evoluir é o verdadeiro jogo. Se tem uma coisa que o tempo me ensinou no mercado e na vida, é que a linha de chegada não existe. Pode até parecer que sim, mas não existe. Porque o verdadeiro jogo não é chegar num certo valor na conta, nem bater aquela meta ousada do mês. É continuar evoluindo, sempre, e é sobre isso que a gente vai trocar ideia aqui no começo. Eu achava que ia chegar um momento em que tudo ia encaixar, que eu ia encontrar o setup perfeito, que minha mentalidade ia ficar blindada para sempre, que os lucros iam virar rotina. A verdade, o mercado está sempre mudando. E eu também. Então, se tem algo que nunca muda, é o fato de que você vai ter que crescer o tempo todo. Evoluir virou meu estilo de vida. Não porque eu me sinto atrasado, mas porque entendi que esse o único caminho sustentável. Evoluir como trader, como pessoa, como investidor, melhorar 1% por dia, se ajustar, aprender, testar, cair, levantar, não é glamour, é compromisso. Esse capítulo aqui é para te lembrar disso. Você nunca chega, mas cada passo te deixa mais forte, cada ajuste te deixa mais afiado, cada desafio te prepara para o próximo nível. O mercado não exige perfeição, ele exige resiliência. E quem entende isso para de se frustrar com o processo e começa a aproveitar a jornada, chama que ilumina. Não que consome, como manter o fogo aceso sem queimar a mente. Se tem uma coisa que eu vejo acontecer direto com quem está no mercado, e já aconteceu comigo também, é confundir paixão com pressão.
Aquela vontade insana de dar certo vira uma obsessão disfarçada. E quando você vê, tá com a cabeça fritando, o coração acelerado e o emocional em frangalhos. O fogo, que era para te aquecer, tá começando a queimar. Mas calma, porque dá para manter essa chama acesa sem virar carvão no meio do caminho. O segredo? Equilíbrio. Aquela palavrinha que a gente costuma ignorar até o corpo e a mente darem um grito, manter o fogo aceso. É sobre alimentar sua motivação com propósito, e não com desespero. É acordar com vontade de evoluir, mas sem achar que precisa provar algo para alguém. É buscar consistência, mas sem se cobrar perfeição em cada trade. Porque, a cobrança demais sufoca. E quando sufoca, o que era prazer vira peso. Eu aprendi que descansar também faz parte da estratégia. Não é preguiça. É inteligência. Ter momentos para respirar, fazer nada, curtir a vida fora da tela, isso renova a mente. Isso traz clareza. Isso te devolve para o jogo com mais foco e menos tensão. E outra, celebra tuas pequenas vitórias. Não espera bater uma meta gigante para se sentir bem. Cada dia que você respeita seu plano, cada vez que você diz não pro overtrading, cada pausa consente, isso já é evolução. E evolução constante é o que mantém a chama viva sem te consumir. Então, se você quer longevidade nesse mercado e na vida, se liga. Não adianta brilhar forte por um mês e apagar depois. O que vale mesmo é ser chama firme. Tacklers Q. Iluminam, aquecem e seguem queimando no ritmo certo. Bora manter o fogo aceso, mas daquele jeito que alimenta a alma e não estoura a cabeça. Porque quem aprende a cuidar da própria energia opera com paz. E paz, meu amigo, é o verdadeiro lucro. O trader antifrágil apanha, mas volta maior. Se tem uma palavra que mudou minha visão de mercado foi essa. Antifrágil. Não é ser forte, não é resistir ao caos. É mais que isso. É apanhar. E no trading isso faz toda a diferença, né? No começo eu achava que ser um bom trader era nunca errar, nunca levar stop, nunca vacilar. Só que aí vem a vida ou o gráfico e te dá umas porradas. Você toma stop atrás de stop, perde confiança, duvida de si, pensa em largar tudo. E é aí que entra o tal do antifrágil. Porque o trader antifrágil não quebra, ele aprende, né? Ele leva o baque, mas usa o erro como tijolo para subir mais alto. Ele não entra na próxima operação com medo. Entra com mais sabedoria. Ele não vê o prejuízo como sinal de fracasso, mas como parte do processo de se tornar melhor. Ser antifrágil é aceitar que o mercado vai te testar, vai te colocar contra a parede, vai tirar sua paciência, seu ego, às vezes até seu sono. Mas mesmo assim, você volta, mas e consente, mais frio, mais afiado. Sabe o que é mais bonito? O trader antifrágil cresce no erro, mas não se apega a ele. Ele anota, analisa, aprende e solta. Não fica preso no passado, não carrega peso desnecessário. Ele entende que cada tombo é um convite para subir o próximo degrau. Então, se você está passando por uma fase difícil, respira, não é o fim. É só um mercado te perguntando se você está pronto para crescer de verdade. E a resposta certa não é acertar tudo. A resposta certa é: estou aqui, apanhando, mas aprendendo. Crescer é o plano, a mentalidade que nunca para de evoluir. Se tem uma coisa que fez meu trading sair do modo luta para sobreviver e entrar no modo construção para vencer, foi quando eu abracei de verdade a tal da mentalidade de crescimento constante. E não estou falando só de crescer na conta. Estou falando de crescer por dentro na forma de pensar, de reagir, de enxergar cada erro, cada desafio, cada nova etapa. Antes, eu era aquele cara que se cobrava demais. Achava que precisava acertar tudo, que o crescimento vinha num salto gigante, mas aí descobri uma coisa poderosa. Crescimento de verdade não faz barulho. Ele acontece no detalhe, um passinho por vez. Mentalidade de crescimento é isso, é estar disposto a aprender sempre. Mesmo depois de um gain, mesmo depois de um loss, mesmo nos dias que tudo trava e a vontade é desligar tudo, é olhar para cada situação com a pergunta na cabeça. O que isso está tentando me ensinar? E o mais legal? Quando você pensa assim, o medo de errar diminui. Porque errar deixa de ser um fracasso e vira parte do processo. Você começa a ver cada tropeço como uma pista do que precisa melhorar, e isso tira um peso enorme das costas. Outra coisa que muda, você para de se comparar com os outros, porque entende que o único progresso que importa é o seu, com você mesmo. Você não está numa corrida, está numa jornada, e cada passo conta, por menor que pareça, e o faco cuesta de aprender algo novo todo dia. Pode ser sobre o mercado, pode ser sobre mim, pode ser um ajuste no setup, uma lição emocional, um insight no meio de um loss, porque crescer é um estilo de vida, e quando isso vira rotina, os resultados vêm naturalmente sem desespero, sem forçar.
Então, se eu puder te deixar uma sementinha aqui, é essa. Nunca pare de crescer. Nunca pare de se abrir para o novo. Nunca ache que já sabe o suficiente. Porque o trader que cresce constantemente não só lucra, ele evolui. E isso, meu amigo, não tem preço. Conclusão. Mapa da consistência. Agora é com você. Chegamos ao fim dessa jornada aqui no papel. Mas na real é exatamente agora que começa o que importa. A sua prática. Tudo que você leu, refletiu e talvez até marcou com caneta, só vai fazer sentido se você colocar em movimento. E olha, eu tô torcendo de verdade para que você faça isso, porque consistência não vem de sorte, nem de setup mágico nem do seguer fulano da internet. Consistência vem de dentro, vem da sua mentalidade, da forma como você lida com os erros, das escolhas que você repete mesmo quando ninguém tá vendo. É uma construção diária, simples, mas poderosa. Agora você tem o mapa da consistência nas mãos. E ele não é cheio de promessas milagrosas. Ele é pé no chão. É para quem quer jogar o jogo de verdade, com visão, com coragem e, principalmente, com equilíbrio. O caminho está traçado, mas os passos são seus. Vai ter dia bom, vai ter dia tenso, vai ter lucro, vai ter loss. Mas se você continuar aplicando o que aprendeu aqui com consciência, com paciência e com aquela vontade de crescer sempre, o resultado vai vir. E quando vir, vai ser sólido, leve e seu de verdade. Então é isso. Agora é com você. Fecha. Esse livro respira fundo, olha para o gráfico com novos olhos e lembra, quem caminha com clareza, chega longe. E quem caminha com consistência, constrói liberdade. Tamo junto nessa jornada. Nos bastidores do trade, no silêncio da disciplina, no brilho de cada pequena conquista. Vai lá e faz acontecer, no seu ritmo, do seu jeito, mas sem parar. Chega de operar no automático, um convite direto para viver o mercado com propósito. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Eu acredito de verdade nisso. Porque quem busca consistência, quem se interessa em entender a própria mente e melhorar de verdade, não está só querendo ganhar dinheiro. Está querendo fazer algo com propósito. E é sobre isso que eu quero te falar agora. O mercado é só o palco, a peça de verdade é interna. Você pode até pensar que está ali só para fazer dinheiro, mas, no fundo, o que você quer mesmo é liberdade, é evolução. É paz. E isso só vem quando você para de operar no modo automático e começa a operar com intenção. Viver. O mercado com propósito é acordar com um porquê. É saber que cada operação, cada acerto e até cada loss fazem parte de algo maior. É sair daquela agonia de preciso recuperar e entrar na leveza de estou construindo algo que faz sentido. E, olha, isso muda tudo. Quando você opera com um propósito, né? O foco muda do resultado para o processo. Você para de girar igual doido, começa a respeitar o tempo das coisas, cuida do seu emocional, valoriza cada aprendizado. O gráfico vira espelho, o diário vira bússola e o crescimento vira rotina. E sabe qual é o maior bônus disso tudo? Você começa a sentir prazer no caminho. Não é só sobre bater meta, é sobre evoluir, sobre ter clareza, sobre se orgulhar das decisões que está tomando, dentro e fora da tela. Então fica aqui meu convite de coração, não seja só mais um clicador. Seja um construtor, alguém que opera com consciência, que estuda com intenção, que cresce com propósito. Porque no fim das contas, o mercado não é só sobre dinheiro, é sobre quem você se torna no processo. O verdadeiro setup está em você, o trader consistente. Aquele que aprendeu a se conhecer. Quer saber qual é o grande diferencial do trader que se mantém firme, consistente, sem drama e com resultado? Não é o setup, não é a corretora, não é o computador com 3 telas, é o autoconhecimento. Sim, o trader consistente é aquele que aprendeu a se conhecer. Eu falo isso com propriedade, porque já fui aquele que pulava de estratégia em estratégia, achando que o problema estava sempre lá fora. Mas no fundo o que mais me atrapalhava era não entender como eu funcionava. Minhas emoções, meus gatilhos, meus padrões repetidos, tudo isso jogava contra mim. Até eu começar a prestar atenção de verdade e autoconhecimento no trading, é tipo bússola interna. Ele te mostra quando você está operando pelo plano ou pela emoção. Quando está buscando oportunidade ou tentando tapar um buraco emocional. Ele te salva do overtrading. Te protege de decisões impulsivas e, principalmente, te ensina a agir com mais calma e mais clareza. E o mais interessante é que você não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. Saber onde pisa, saber onde escorrega, saber o que te desestabiliza e o que te fortalece. Quando você se conhece, você se respeita. E quando se respeita, opera com muito mais inteligência. O trader que se conhece não opera para provar nada para ninguém. Ele opera para evoluir. Ele entende que o loss faz parte, mas o descontrole não. Ele entende que tem dia que é melhor não clicar e tem dia que é só seguir o plano
sem inventar moda. Então, se você ainda está buscando consistência, talvez a pergunta não seja qual setup usar, mas sim, o que ainda não entendi sobre mim que está me impedindo de evoluir. Porque no fim, o verdadeiro setup está em você. E quando você aprende a ler a si mesmo com a mesma atenção que lê o gráfico, a consistência vem. E vem para ficar.